Quando falamos acerca das situações do ser criado, o estado do ser criado, precisamos de algumas medidas, números, discernimentos, precisamos de medir estes estados, fazer uma lista e de uma forma correta passá-los uns aos outros, tal como é em qualquer ciência, onde recebemos estes discernimentos e desta forma descrevemos os estados que queremos passar, queremos descrever. E, portanto, temos algumas indicações relativamente aos estados do ser criado. Sem saber como os escrever, sem os compreender, é impossível falar da continuação do desenvolvimento do ser criado. Agora falamos como cada um dos estados é composto por um ser criado, chamado um Kli, ou um vaso, ou Ratzon, desejo, e preenchimento, que é luz, que pode ser chamada Criador, certo? E isto é recebido dentro do desejo como prazer. Todos os estados na realidade são compostos por estes dois discernimentos: desejo e prazer. Talvez existam muitos desejos, tal como falamos, 4 discernimentos que surgem do discernimento de chorras, de raiz, e cada discernimento tem o seu preenchimento. E falamos como estes discernimentos são, na verdade, círculos. E porquê círculos? O que tem esta forma do círculo diz-nos que não existe discernimento de acima ou abaixo, em cima ou em baixo, grande, pequeno, dentro do círculo. Portanto, um círculo é o primeiro discernimento, o segundo círculo é um segundo e diferente discernimento. Mas quando desenhamos, digamos, chamando isto o primeiro discernimento e a este o segundo discernimento, correspondente ao primeiro e segundo círculos, não desejo enfatizar que um é mais elevado que o outro, ao invés que um deles apareceu primeiro. Um deles precedeu o outro. Primeiro recebemos o primeiro estado, o primeiro discernimento, digamos, o primeiro vaso, e depois o segundo estado. Mas não existe acima ou abaixo, maior ou menor nestes estados. Por isso são desenhados como círculos, porque no círculo que está acima, num círculo, no mesmo círculo, do outro lado, estará abaixo ou embaixo, ou seja, existe como que uma equivalência entre todos os pontos no círculo com respeito ao seu centro. E se estou a falar acerca de círculos que têm um centro em comum, então o que acontece é que nesta fórmula, na forma do círculo, posso expressar os discernimentos como sendo causa e efeito. O que veio primeiro e o que saiu dele, e não qual deles é mais elevado ou mais inferior. Se quer enfatizar o que é superior ou inferior, desenho-os um abaixo do outro, ou desta forma, um após o outro, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Sim. Etc. Se cada estado tem 2 pontos de dado, como é que os organizamos? O preenchimento
Dentro do vaso, dentro do desejo, depende do desejo. Falamos ontem. Se o discernimento, se o desejo do discernimento da raiz de Shores nasceu para ser um desejo de receber deleite, então sente a luz como prazer. Talvez pequena, talvez não seja exatamente o seu desejo, não antecede a luz, mas a luz deu este resultado e é sentido como um determinado prazer, o prazer de receber. E falamos como esta luz é chamada a luz de Rohma. E o desejo é chamado o desejo de receber. E este é o primeiro discernimento. E, portanto, nós podemos agora falar de dois elementos. A luz, do primeiro discernimento, e o vaso do primeiro discernimento. E, ao todo, esta forma de o apresentar é chamada de Reshimo, da palavra Roshan, impressão, que nos dá uma medida do que vai acontecer aqui, neste estado, no ser criado. E, portanto, podemos falar do discernimento de Shores, o primeiro discernimento, o segundo discernimento, o terceiro e quartos, em que no segundo discernimento, embora seja um desejo diferente, o desejo de doar, de dar, nós podemos escrevê-lo desta forma, bet em cima de bet, 2 sobre 2. No terceiro discernimento, podemos escrever que é 3 sobre 3, Gimel sobre Gimel, e o quarto é Dalet sobre Dalet, 4 sobre 4. O número de cima significa a luz e o número de baixo indica o vaso. E desta forma podemos fazer uma listagem de tudo. Porque na verdade não existe mais nada senão o vaso e a luz que preenche o vaso de acordo com o desejo. E porquê de acordo com o desejo? Porque existe uma lei que vem do Criador, para começar, que não existe coerção na espiritualidade. Se o Criador quer doar ao ser criado, precisa de criar um grande desejo no ser criado, que é feito de forma propositada para o preenchimento que o Criador deseja dar, pois o benefício existe desde o início, mas quanto maior o desejo do ser criado, maior e mais vai sentir o prazer e também o doador desse prazer. Os estados pelos quais o ser criado passou são estados do discernimento de Shores, de raiz, depois vem para o primeiro discernimento, depois para o segundo, para o terceiro e alcança o quarto discernimento. E falamos como cada estado inclui o estado anterior dentro dele. Portanto, podemos dizer que do discernimento de Shores, de raiz, o primeiro discernimento nasceu, Reina Aleph. Depois nasceu Reina Bet, o segundo discernimento. Depois desse, Reina Gimel, o terceiro discernimento. E depois Reina Dalet, o quarto. E todos estes discernimentos, todas estas fases, todas existem e em cada uma delas surge e sente o discernimento anterior, porque o discernimento, quando recebe do discernimento da raiz, sente que o discernimento da raiz quer doar. E o segundo discernimento, Brinabet, sente o primeiro e também sente que antes disso
existia Shorras, a raiz, e assim com o terceiro, que senta o pensamento da criação que vem da raiz, para Aleph, para Bet, para Gimel, ou seja, raiz para para dois, de dois para três, e assim com o quarto discernimento, Bechina Dalet, que sente todos os discernimentos que a precederam, e então sente que inclui todos eles. Porque para alcançar o seu desejo, sente todos os desejos anteriores. E como eles operam com a luz superior, com o pensamento da criação, e portanto podemos dizer o seguinte, que em Bechina Dalet, o quarto discernimento, dentro dele, existem 5 partes do aspecto de raiz nela, para o primeiro, segundo, terceiro e quarto discernimentos ou fases. E quando falamos de desejos e como os desejos evoluem, então estamos a falar do que acontece dentro da fase 4, em cada um dos seus aspectos. Portanto, se eu disser que na conclusão da fase 4 sente que quer receber, está a receber do estado que existe na terceira fase, a terceira fase recebe para doar ao Criador, do desejo de receber que possui na primeira fase e do desejo de doar que tem na segunda fase. Se é assim, a fase 4 quer ter deleite do estado criado no primeiro discernimento também. E como tem este deleite, repete todos estes estados que existem dentro do terceiro e acrescenta a ele um novo desejo, que é a quarta fase. E, portanto, o que acontece é que esta é a quarta fase dentro da fase 4. Este é o novo desejo. E o que existia antes disso é a incorporação das fases das Bechinot anteriores. E então, o que é que acontece em Bechina Dalet, na fase 4? Depois de sentir que recebe prazer do Criador e tem deleite do facto de que está a receber prazer e que o recebe do Criador, destes dois discernimentos, podemos desenhar da seguinte forma. Bechina Dalet sente prazer do Criador para doar, que executa, e destes dois quer receber, quer ter deleite. Depois de sentir isto, começa a sentir face a esse desejo, onde sente o deleite, o desejo de receber, sente que é oposta ao doador e alcança ao longo de todas as fases dentro dela a qualidade do doador, a qualidade da raiz, e sente que ele é o oposto dela, de forma semelhante ao que aconteceu na segunda fase ou no final da fase 1. Recebeu a luz, o prazer, e sentiu que dentro deste prazer, sentiu que o seu estado é oposto à raiz. E porque a raiz é mais elevada, mais sublime do que sentiu que é inferior e quer substituir o seu desejo. Em vez de ser a primeira fase, quer ser como o discernimento de Shorras, da raiz, e então o desejo de doar foi formado nela, que é chamada a segunda fase, o segundo discernimento. Mas aqui a resposta não foi relativamente ao seu próprio desejo, porque no primeiro discernimento existe um desejo que vem do alto. Antes de mais veio o desejo e depois o preenchimento, e foi assim que este primeiro discernimento foi construído.
E como o desejo não é dela, nem o preenchimento, então pode substituir ambos, de forma muito simples. Ela sente que teria preferido ser a raiz, enquanto que aqui, na fase 4, sente que o desejo é seu, que nasceu dela, abaixo, pela primeira vez. Em todos estes discernimentos, dos 4 discernimentos, nasce um desejo próprio. Depois de tentar ser semelhante ao Criador, no terceiro discernimento, escolhe receber todo o estado do Criador como prazer. E porque sente desta forma, que é o seu próprio desejo e é oposto ao Criador, então não é que ela queira substituí-lo, tal como no segundo discernimento. Ao invés, sente que o seu estado é inferior ao Criador. E essa sensação, entre ela e o Criador, é chamada vergonha. Ou seja, o contraste entre ela e o Criador. Porque o desejo, na fase 4, é o seu próprio desejo. E em oposição a esse desejo, sente quão oposta, quão contraditória é relativamente ao Criador. E, portanto, não pode simplesmente substituir um desejo por outro. Ou seja, existe uma operação especial aqui, através da qual, de forma natural, alcança um estado em que não quer estar neste novo desejo que nasceu nela pela primeira vez, como o desejo do ser criado, o desejo de receber, o desejo do ser criado de receber, ao invés, ela quer ser removida dele, mas não pode, porque foi um desejo que nasceu nela. Se aqui, na segunda fase, verdadeiramente queria ser semelhante ao Criador, e então ela facilmente se torna semelhante ao Criador, porque sente o seu desejo e adere a ele, adquire-o, sobre o desejo de receber no primeiro discernimento, na primeira fase. Aqui não consegue fazer isto, porque o seu desejo aqui, na quarta fase, é um desejo que nasce dentro dela através das suas ações anteriores. E, portanto, o que ela consegue fazer é discordar dele. Não quer sentir, não quer estar dentro do seu próprio desejo. E, portanto, esta atitude para com ela própria, para com o seu próprio desejo, é chamada de tzimtzum, restrição. E porque acontece pela primeira vez, é chamado tzimtzum aleph, a primeira restrição. É um pouco complicado explicar este estado, porque o desejo que veio do ser criado é um desejo natural. É um desejo que nasceu, que absorveu dentro dele e que é sentido como a sua própria natureza. E é impossível livrar-se dele. Pode apenas não querer o que a natureza obriga ou exige, mas não pode substituí-lo com outra coisa qualquer. E, portanto, depois se estivermos a falar do desejo, não podemos dizer que algum desejo veio para substituir o discernimento, a fase 4. Podemos dizer que no desejo desta fase 4 foi criada uma nova atitude. Mas uma nova atitude, temos sempre o desejo de ser criado que sente, que quer ter prazer do Criador, da presença do Criador que sente, quer ter deleite deste estado. E esta é a sua natureza. Antes de mais, este é ele.
E depois tem uma espécie de atitude para com esta natureza. Concorda com ela, não concorda, escolhe como utilizar a natureza, mas este é um desejo constante. Querer ter deleite do que foi revelado, descoberto no terceiro discernimento, o doador. O resultado do ser criado não querer utilizar o seu desejo, dado que não há coerção na espiritualidade, tal como já dissemos, para começar, o Criador quer deleitar o ser criado e, portanto, nunca pode oprimir o ser criado, mas apenas de uma forma à volta, causar que o desejo se desenvolva. E então, do lado do ser criado, existe o desejo para não usar o seu desejo, a luz de todas estas quatro fases abandona. E então todos estes discernimentos permanecem vazios. Se nós, num estado em que anteriormente existia preenchimento em todas estas quatro faces, isto era chamado Olam Ein Sof, o mundo do infinito, porque não havia limite para o preenchimento. Então, quando estas quatro fases não possuem preenchimento, a isto chamamos Olam HaTzimtzum, o mundo da restrição. E, portanto, nesta cadeia de causa e efeito, temos o pensamento da criação para fazer o bem às suas criações, o discernimento da raiz, de onde surge o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto discernimentos ou fases, e a quarta fase é chamada Olam Ein Sof, o mundo do infinito, e depois disso, a quarta fase faz uma restrição sobre si própria, Tzimtzum Aleph, a primeira restrição, e como resultado o seu estado é agora chamado esta fase 4 com a restrição é chamada Olam HaTzimtzum, o mundo da restrição. E tal como falamos de estados que em Bechina Dalet, o mundo de Ein Sof, o seu estado é Dalet sobre Dalet, 4 sobre 4, em que o 4 superior é a luz, ou é chamado Reshimod Itlapshut, e embaixo é o estado do vaso, que é chamado Reshimod Aviut, que é a espessura, e Itlapshut significa revestimento, porque o vaso é medido pelo seu Aviut, pela sua espessura. E de acordo com isso, medimos a luz de acordo com a sua intensidade. E a sua intensidade depende do aviúto do vaso. E, portanto, no Olam HaTzimtzum, o mundo da restrição, também temos 4 sobre 4, luz e vaso. E estes são apenas reshimot, registros da luz e do kli, do vaso, que estão no estado do mundo da tzimtzum, da restrição. E relativamente à luz, dizemos que não existe luz, que existe apenas um reshimot, uma impressão da luz que existia antes. E o vaso com o desejo, podemos dizer que é para não usar o seu próprio desejo. Este é o seu vaso.
Esta é a resposta, a reação. E esta reação, existiu um estado onde a fase 4 estava preenchida, como o mundo do infinito. Esta reação a isto é única, não é a mesma que a transição entre a primeira e a segunda fases, mas aqui, na fase 4, o seu desejo era o seu próprio desejo. E daí o desejo foi restrito, restringiu o seu próprio desejo. Esta foi a reação. Enquanto que na fase 2, ela simplesmente substituiu o seu desejo. Depois desta fase, a fase 4, se ter feito a restrição e de já não querer usar o seu próprio desejo, ela queria ser semelhante ao discernimento das chorras da raiz, tal como a Bechina Bet. Tal como a fase 2 queria ser como a raiz, ela quer a mesma coisa, a fase 4. No entanto, quando a Bechina Aleph se tornou a Bechina Bet e verdadeiramente se tornou doadora, a fase 4 dissemos que este é o seu próprio desejo, que não pode ser substituído com o desejo de doar. E, portanto, a fase 4 apenas quer ser como o doador. Pela sua natureza, não pode. Não pode abandoná-lo. Não pode separar-se dele. E, portanto, a mesma impressão dela, do discernimento da raiz, está registado como uma intenção de ser como doador, ou manifesta-se como uma intenção. Se a primeira fase sentiu o desejo de doar e depois sentiu o doador e depois de sentir o doador desejou inverter o seu desejo para doar, a quarta fase com o seu desejo de receber tanto o prazer como o doador do prazer, começa a sentir que, antes de mais, não quer usar o seu próprio desejo e, portanto, acontece a restrição, tzimtzum, e depois disso existe o desenvolvimento depois da restrição, porque ainda assim deseja ser o doador, certo? O doador. Agora, como ser o doador? Tem também um exemplo. O segundo discernimento. Como é que se transformou no doador? Ao passar para o terceiro discernimento. O terceiro discernimento recebe. E através disso é semelhante ao doador. E porquê? Porque usa o amor do doador para com ela. E portanto sabe que se receber, o doador vai ter prazer, vai receber prazer. E portanto ela trabalha com o seu desejo, com o seu desejo natural que tem da primeira e da segunda fases. Estes dois desejos na verdade vêm do alto. Agora, no quarta fase, no quarto discernimento, tem o seu desejo, o seu próprio desejo. E, portanto, existe uma resposta, uma reação à primeira restrição, que é o seu próprio desejo. E, portanto, aqui também o desejo de ser o doador também é uma reação especial. Não pode livrar-se do seu próprio desejo e criar um novo desejo como a terceira fase. Ao invés, ainda tem o seu desejo anterior. Permanece o desejo de se deleitar. Mas a intenção é acrescentada aqui.
Apenas a intenção de ser doador, de ser semelhante ao discernimento de raiz. Não pode mudar o seu desejo. O desejo pode ser substituído apenas no primeiro, segundo e terceiro discernimentos, nas primeiras 3 fases. Portanto, o que foi acrescentado aqui é apenas a intenção, como ser o doador, e esta é a pergunta. E o que pode ser feito? Apenas acrescentar uma intenção ao desejo. E usa-o da mesma forma que na terceira fase, que nasceu da segunda fase, como: se o Criador me ama, tal como em última análise tudo vem dele, do discernimento de raiz, então eu posso, diz a fase 4, com o meu desejo, usar o seu amor. Se a luz vem até mim dele e eu não receber esse prazer, porque o meu desejo que está em mim a arder dentro de mim de receber este prazer, recebe o prazer e sente deleite, então vou parar isto, vou realizar a primeira restrição e então vou trabalhar com o meu desejo de uma tal forma que recebo este prazer apenas porque ele me quer dar o prazer, porque ele tem prazer desta ação. E, portanto, o que acontece é que eu sou o receptor, estou a receber, mas na verdade estou a doar. E Bala Sulam dá um exemplo aqui, que é na verdade muito geral e é apropriado para toda a criação, acerca do anfitrião e do convidado. E ele diz o seguinte: se o anfitrião quer dar prazer ao convidado, e o convidado rejeita esse prazer, para o anfitrião não quer receber, através disso, ele faz com que o anfitrião sinta tristeza, porque ele criou o nosso desejo, criou o ser criado para lhe dar prazer, preenchimento. E o ser criado rejeita este preenchimento, este prazer. E, portanto, porque o desejo do anfitrião é fazer o bem, tem aparentemente uma carência. Se o ser criado, se o convidado não receber o benefício, então o anfitrião sofre. Agora, o ser criado, o convidado, usa este amor do anfitrião para o prazer. Ele não pode receber o prazer que vem do anfitrião, mas o prazer depende do desejo. Se vê o seu desejo e faz uma restrição ao seu desejo, ou seja, realiza algumas ações para que o seu desejo, embora queira sentir deleite, não quer ter deleite na prática este preenchimento que vem do anfitrião, porque vê a grandeza do anfitrião, vê a forma de doação do anfitrião, da mesma forma que como a fase 2 e a fase 3, em que o anfitrião se torna revelado, ou seja, de forma inata quer sentir deleite, mas não quer usar a sua natureza. E depois disso, quer doar ao anfitrião, como ao receber. No entanto, a sua recepção vai ser dentro de um desejo que tem uma intenção sobre ele. Ou seja, quer dizer, no início tem o seu desejo inato e depois faz uma restrição ao seu desejo
e depois alcança um estado em que pode usar o seu desejo de receber para doar. E então é assim mesmo que o faz. Recebe nesse desejo com a intenção de doar. Ele usa o desejo que o anfitrião criou para ele nas três fases anteriores e que na quarta fase recebe um desejo próprio, usa o reconhecimento do anfitrião, que é o doador, e todos os prazeres que vêm do anfitrião, usa todos os elementos da criação, que basicamente são ele e o que recebe do superior, e não existe nenhum acrescento aqui às ações do Criador, exceto por uma única coisa. Os seres criados e a sua atitude para com a criação, a consideração para com a criação. Considera e relaciona-se com a criação com a única intenção de ser semelhante ao Criador. Agora, esta recepção, com a intenção de doar ao Criador, é chamado para receber para doar. E isto é o que a quarta fase, para onde a quarta fase se desenvolve, para as operações que são reveladas, depois de se terem preenchido de forma infinita, sem limitação, depois fez uma restrição, permaneceu vazia, e depois a capacidade é revelada de trabalhar com a sua própria natureza. O desejo que recebeu com o reconhecimento do anfitrião, do prazer, e ainda assim ser semelhante ao Criador. E então ela segue e executa. Traz a sua intenção e age sobre ela e faz com que se concretize. Ou seja, em todos os estados temos uma impressão desse estado e, portanto, com tudo isto que aconteceu, ela agora vê nas suas ações e sente esta decisão também como este tipo de dados, Dalet sobre Dalet, 4 sobre 4, 4 que é a sua intenção de rejeitar a luz que vem até ela, que é Dalet de Itlapshut, de revestimento, e Dalet de Aviut, de espessura, que é ela que quer usar todo o seu desejo na forma de doação. E então começa o quarto discernimento, a quarta fase decide que quando a luz vem até ela, rejeita a luz, através da qual, ao fazê-lo, expressa o seu desejo de não receber a luz, como antes da restrição, não quer usar o desejo de receber, mas depois recebe-a com a intenção de doar. E aqui existe um problema. Ela precisa de se examinar, de verificar em que medida é que tem a intenção de ser como o Criador, como doador. E ela sente que, na verdade, é esta intenção de ser como o doador, como o Criador, pode estar no seu discernimento de Shorash Aleph Bet Gimel, mas em Dalet, a fase 4 dentro desta fase, não sente que é capaz de receber para doar. Porque Dalet, o quarto discernimento, é o seu próprio desejo, o seu desejo inato. Mas, independentemente disso, os discernimentos anteriores são agora desejos que se encontram nela. E então,
A quarta fase faz uma análise. E então é o que ele escreve, que a quarta fase, com todas as suas fases anteriores, vamos desenhá-la aqui como uma linha e não como um círculo, porque agora compreende que quanto maior o seu desejo, mais pode doar. E, portanto, divide-se de acordo com os desejos, no desejo do nível 0, 1, 2, 3 e 4. Cada desejo com o qual pode doar é encontrado mais alto, mais próximo do Criador e vice-versa. Qualquer desejo com o que possa doar menos ou de todo alcançar equivalência de forma do Criador vai ser mais inferior. Ou seja, o Criador está aqui em cima com a qualidade da doação e o ser criado, o seu desejo, está aqui em baixo com a medida da qualidade da recepção. E na medida em que o ser criado pode ser semelhante ao Criador, encontra-se nesta escada de níveis entre a natureza do ser criado e a natureza do Criador. E é como se analisa a si próprio. Se a sua intenção de doar de ser semelhante ao Criador, agora vê-se mais próxima dele, seja mais elevada, porque valoriza a qualidade da doação como algo mais elevado, mais sublime, ou está mais longe dele, mais inferior. E qual é a ação que a quarta fase faz? Porque o problema é medir a intenção, realizar a restrição para pesar as coisas de forma precisa. Em que medida pode estar em doação ou não, antes da ação, temos um estado chamado Rosh, uma cabeça. E então faz um cálculo. Quanta luz chega até ela? A quarta fase diz, eu tenho que saber quanta luz chega e rejeito-a, não a recebo. Isto também é uma ação que acontece no Rosh. A luz que vem é chamada luz direta, ou Yashar, porque é o prazer que no pensamento da criação construiu o desejo, na primeira fase o preencheu. A luz que a quarta fase sente que chega até ela é a luz direta. E quando a rejeita de si própria, esta luz é chamada luz refletida, ou roséo. E abaixo deste limite, onde faz todos estes cálculos, chamado Rosh, cabeça, temos o desejo. O Rosh é a intenção, onde acontece o cálculo, a análise. Depois de rejeitar tudo o que é que diz, ela diz, eu preciso de medir quanto sou capaz de receber. E para essa recepção ser na forma de doação. E então analisa-se. Como é que se analisa? De acordo com os Reshimó. Os Reshimó que permaneceram nela. Verifica de acordo com o Reshimó de 4 de Itlapshut e 4 de Aviut. O Reshimó do estado que tinha no mundo de Ein Sof. E o Reshimó que tinha no mundo de Ein Sof para ter deleite do prazer, analisa e sente que pode receber para doar. Mais do que a quarta qualidade na fase 4, nas 3 fases anteriores. E recebe. Ou seja,
recebe em parte dos seus desejos, pode receber. Em qual parte? No desejo de Shoresh Aleph Bet Gimel 1, 2, 3. E o desejo da quarta fase, Dalet, permanece vazio. O lugar onde pode receber prazer é chamado Tor, o interior. E o lugar no seu desejo onde não pode receber prazer, porque decidiu apenas receber em equivalência de forma, este lugar é chamado Sof, o final. O fim da fase 4 é chamado Siyum. Tor e Sof juntos, ou seja, todos os desejos, são chamados o Guf, o corpo. E a parte que foi acrescentada, que não existia antes, mas ao invés foi acrescentada com a intenção de doar, é chamada Rosh, a cabeça. O lugar onde estes discernimentos começam, a fase 4, o lugar no Guf. O lugar onde o desejo começa é chamado pé, boca. O lugar onde a recepção termina é chamado tabur, umbigo. Estes nomes usamos-los num estado em que não é claro onde se encontra. Mais tarde vamos aprender acerca dos mundos, dos Olamot, estados onde a fase 4 para se preencher completamente para doar, ou seja, para ser completamente semelhante ao Criador, dos esforços pelos quais ela passa, vai passar por tais estados que vão ser como raízes para o nosso corpo. E a partir daí, os cabalistas usam estes nomes, boca, umbigo, o fim das pernas, os pés e todo o tipo de partes que recebem o nome de partes do nosso corpo. E porquê que é assim? Porque na sabedoria da Kabbalah, quando começamos a revelar os mundos superiores, sentimos forças. Investigamos o desejo. E no desejo, os tipos de preenchimentos que existem. Mas não sabemos como chamar a estas partes, estes desenvolvimentos, estas impressões, estas ações, as conexões entre os estados. Não sabemos como lhes chamar, porque são sensações cruas, sem sinais exteriores. O desejo, o tipo de preenchimento para o qual não temos nomes. E então os nomes tiramos os nomes destes estados do que estes estados projetam neste nosso mundo. E porque tudo no nosso mundo também existe no mundo superior, quando alcançamos a sensação do mundo superior, quando começamos a explorar o mundo superior e desejamos nomear uma determinada ação, um certo estado, dar-lhe um certo nome, um certo discernimento, medi-lo, quantificá-lo, então pegamos nesse estado espiritual, e medimos o estado corpóreo, que é o resultado dele,
No estado corpóreo temos sempre nomes e designações em estados e ações, então pegamos no nome daquele estado ou ação e damos um nome ao estado espiritual, à ação espiritual, um fenómeno, um ato, usando esse nome corpóreo. E depois encontramos para nós próprios uma forma de denominar e de perceber um certo estado, uma ação, uma conexão na espiritualidade. Porque os cabalistas alcançam o mundo espiritual através deste mundo. Para eles, estes dois mundos revestem-se um no outro. E podemos compará-lo a um desenho transparente deste mundo e o segundo desenho do mundo espiritual, do mundo superior, que se reveste nele. Exceto que os objetos aparecem de forma diferente, são sentidos de forma diferente. Mas quando chegam aos olhos do cabalista, chegam revestidos um no outro e, portanto, este desenho transparente com os nomes, os números deste mundo, as designações deste mundo, ele vê e sente o fenómeno exato no mundo espiritual, ou podemos dizer ao oposto. Dos fenómenos neste mundo, neste desejo transparente, podem ver as raízes que vão determinar o que acontece neste mundo. E, portanto, existe uma linguagem já pronta para nomear cada termo no mundo espiritual, usando nomes deste mundo. E este mundo é, portanto, chamado a linguagem dos ramos. Não, este mundo é chamado através da linguagem dos ramos, que é uma linguagem da nossa própria dicionário. Provavelmente outros nomes que os cabalistas acrescentaram, nomes técnicos como o nome dos Sefirot, dos mundos, diferentes ações na espiritualidade, em que nas diferentes ciências do nosso mundo também acrescentamos esses nomes e termos. Cada ciência tem a sua própria linguagem em acrescento à nossa linguagem do nosso dia a dia. É o mesmo com a sabedoria da Kabbalah. A Kabbalah usa a linguagem dos ramos, tal como qualquer ciência usa a sua própria linguagem. Este Malhut de Ein Sof, que depois da restrição decidiu realizar esta ação especial, receber o máximo que pode para doar. Agora, no total, o que está a fazer, a forma como se está a construir, isto é chamado um Partzuf. Que, tal como falamos, é chamado Rosh e um Guf, uma cabeça e corpo, e o seu corpo está dividido em Tor e Sof. O Tor, do pé ao tabur, quando a luz vem e embate no pé, na boca, é chamada luz direta. O Partzuf rejeita esta luz na sua totalidade, isto é chamado luz refletida, ou rosea, e então faz um cálculo de quanto pode receber para doar, quanto pode estar em doação, e esta luz também chamamos luz refletida, e vamos aprender mais tarde que existem muitos tipos de luz direta, de luz refletida. Não deveríamos tornar as coisas mais difíceis para nós agora. Há diferentes tipos de luz. E, portanto, depois do cálculo, o Partzuf recebe dentro a luz direta que entra, ou seja, o prazer, que está revestida na luz refletida, na intenção de doar. E juntas, estas duas luzes são chamadas Or Pnimi, luz interna que expande dentro do Partzuf, no Tor, no interior do Partzuf. E a parte do Partzuf que não pode receber a luz, a fase 4 dentro dele, é chamado o Sof, o fim do Partzuf, e lá permanece vazio.
E, portanto, os cálculos que acontecem aqui são o cálculo de Dalet de Itlabshut sobre Dalet da Aviut, 4 sobre 4, revestimento sobre a espessura que permanecem da Malchut da Ein Sof. Digamos que o Partzuf fez um cálculo e pode receber para doar apenas 20% da luz direta que chegou até ele. Ou seja, depois de receber toda a luz chegou até ao Tabor, o lugar onde decidiu que pode preencher. O que permanece fora são 80% da luz direta que veio. E estes vão ser chamados luz circundante, ou Makif. E porquê circundante? Porque não pode entrar dentro do Partzuf, é rejeitada, repelida do Partzuf. O Partzuf repara nisso, separou-a e rejeitou-a. Não é simplesmente a luz que vem até ao Partzuf e fica ali. Nessa luz rejeitada, a luz refletida, chamada luz circundante, existe a atitude do ser criado, do desejo, em que o ser criado rejeita, compreende que estes 80% correspondem à quarta fase que não pode preencher. E, portanto, na luz circundante encontramos o trabalho, o esforço, a repulsão, tudo o que o ser criado lhe atribui. E compreende estes prazeres, discerniu-os e compreende que é incapaz de os receber. São demasiado grandes para receber, para doar. E existe aqui um pequeno acrescento. Esta fase 4 não fica vazio de rejeitar estes, por exemplo, 80% da luz circundante, porque os rejeita a partir de um desejo de ser semelhante ao Criador. E esta é a sua forma de doar. É incapaz de receber para ser semelhante a Ele. Ao invés, não consegue trabalhar em recepção, ser o oposto do Criador. E, portanto, esta rejeição é a sua forma de doação, é o seu desejo de estar em doação. É o máximo que consegue fazer é rejeitar a luz. E, portanto, não é por razão nenhuma que permanece vazio, como a Malchut da Ein Sof, que simplesmente se livrou do preenchimento. Não. Aqui, a fase 4 sente como resultado do seu desejo de ser semelhante ao Criador, e é por isso que fica vazia. Sente também um certo preenchimento dentro dela, chamada a luz de Hassadim. De alguma forma semelhante à fase 2, que rejeita a luz que a preenchia na primeira fase e que permanece com o prazer de alguma forma semelhante ao Criador, em que no seu desejo de doar não doa ainda, mas quer ser semelhante a Ele. O prazer, a satisfação de querer ser como o Criador, semelhante a Ele, este prazer é chamado a luz de Hassadim. E, portanto, aqui a luz interior, de pé ao Tabor, é chamado O Chokhmah, a luz de Chokhmah, que se expande no Partzuf, e abaixo do Tabor, a luz de Hassadim expande, como resultado da rejeição de querer estar aderido à qualidade de doação. E, portanto, eu escrevi aqui vazio, mas vazio de Chokhmah, vazio de Chokhmah. E existem outras coisas que temos que acrescentar aqui. Antes de mais, o Partzuf, ou o ser criado, quando realiza alguma ação, esta ação é uma ação da sua fase 4.
e não das fases primeira, segunda, terceira, as fases anteriores, porque não pode realizar uma ação a não ser que seja de dentro do desejo. E, portanto, o que é que significa que trabalhamos aqui de pé, tabor, e tabor apenas em 3 discernimentos e não com 4 discernimento? O significado é que de pé até ao tabor trabalhamos com a fase 4 na medida em que é capaz de trabalhar com Shoresh Aleph Bet Gimel 0, 1, 2, 3. E abaixo do tabor, a fase 4, na medida na qual é capaz de trabalhar com 0, 1, 2, 3 e 4 fases. Ou seja, trabalhamos sempre com a fase 4, Bechina Dalet. A questão é se esta fase 4 está incorporada em Aleph, Bet e Gimel, 1, 2 e 3, quarto discernimento incorporado nas qualidades da doação do Criador e aparentemente faz uma restrição, não trabalha com o seu grande desejo, mas em vez disso trabalha em apoiar estas qualidades anteriores. Isto é chamado Itkalelut e incorporação da fase 4 nas 3 fases anteriores. E desta forma temos o Tor do Partuf, o interior. E se a fase 4 trabalha com as 3 fases anteriores, dentro da sua própria fase, então não é capaz de receber. Isto é chamado o Sof do Partuf, o fim. E, portanto, temos 10 Sefirot no Rosh, e também no Tor, e também no Sof. E o nosso cálculo é sempre sobre o desejo, que é a 10ª Sefirah, a última qualidade. E apenas ela sente o desejo como a si próprio e decide que está a trabalhar e é independente enquanto ser criado. Então, o que é um Partzuf? O que é que chamamos um Partzuf? É a Malchut de Ein Sof, que está a trabalhar com todos os desejos dentro dele, de uma forma como quanto é capaz de trabalhar estes desejos em forma de doação, que é chamada Rosh, quanto é capaz em todos os seus desejos de receber para doar, chamado Tor, e quantos desejos permanecem com os quais não pode trabalhar com a doação na prática, mas que participam pelo menos com a qualidade da restrição. Participam, esta participação passiva chamada Sof. Portanto, a estrutura de 30 Sefirot, chamada Rosh Tor Sof, é chamada um Partzuf. E não pode existir outra estrutura. A menos que no Rosh tenhamos uma decisão para receber 100% para doar, é a capacidade do Partzuf, e então tudo será recebido no Tor e o Sof será cancelado. Este estado, se torna possível, é chamada correção final, Gmar Tikkun. E a corrupção que aconteceu com a primeira restrição é anulada e Malchut de Ein Sof fica preenchido tal como antes da primeira restrição, ou seja, receber para doar. E então, junto com Malchut na primeira restrição, Malchut terá um Rosh e vai receber tudo para doar no seu Tor, em que tudo vai ser como um Tor. E agora veremos como esta fase 4, com a sua intenção de doar, como funciona na forma de causa e consequência,
depois da restrição. Dissemos que depois da primeira restrição, decide que se a luz vier vai rejeitá-la e então vai verificar quanto é que é capaz de receber para doar nesta parte, e esta parte é o que ela recebe. E a parte que é incapaz de receber não recebe, permanece vazia. Rejeita a luz nela. Esta ação, a ação de rejeitar a luz, acontece através de algo chamado um massar, uma tela. E o que é um massar? Dissemos que o guf do Partzuf, o corpo, é um desejo. E o seu desejo está expresso pela ação de atrair o prazer para si próprio. A luz é atraída pelo prazer e o massar, que permanece entre o prazer e o desejo, impede o prazer, não o deixa expandir no desejo diretamente, tal como era antes da restrição. E quando a luz direta vem, o massar, a tela, vai rejeitá-la e verifica quanto é que é capaz de receber para doar. E isto vai ser chamado luz direta. Vai revestir a luz direta na luz refletida, digamos 20% da luz direta reveste-se na luz refletida, expande para dentro, enquanto Orpanimi, luz interior, do pé até ao tabor, e 80% desta luz direta, que é rejeitada, permanece no exterior e é chamada Or Makif, luz circundante. Or Panimi, a luz interna, expande gradualmente em 10 sefirot, ou 5 partes do Guf. A parte que recebe, dividimos em Keter, Chochmah, Binah, Zeran, Pini, Malchut. A parte do Sof também dividimos em Keter, Chochmah, Binah, Zeran, Pini, Malchut. E certamente o Rosh também está dividido em 5 partes, onde tem que fazer o cálculo Keter, Chochmah, Binah, Zeran, Pini, Malchut. 30 sefirot do Partzuf. As luzes que expandem dentro do Partzuf, enquanto o Orpnimi, luz interior, chamamos-lhes, tal como falamos na lição anterior, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yehida. É suficiente que o Partzuf se preencha até um certo limite chamado Tabor, onde sabe que não pode receber mais do que isso, e permanece neste estado. A luz circundante que fica no exterior vem e pressiona este limite chamado Tabor. E porquê? Porque o anfitrião, o Criador, quer que o ser criado receba o prazer sem restrição. Esse foi o pensamento da criação, fazer bem ao seu ser criado, preencher diretamente a criatura com prazer. E a criatura vai responder com uma influência direta ao Criador, mas por trás das cenas, o anfitrião deixa a criatura sentir o que significa doar.
e o ser criado começa a responder de forma diferente. Não diretamente enquanto um receptor, mas do ponto de vista de alguém que quer ser semelhante ao Criador. Mas de forma direta a luz quer preencher a criatura. E, portanto, a luz circundante que foi rejeitada do Partzuf pressiona o Partzuf e quer entrar nele. E esta pressão, este Partzuf, não está preparado para sentir esta pressão, porque o Partzuf decide que para receber, para doar da sua parte, em 20%, recebe a Panimi, a luz interna, está preparado para lidar com a luz direta no Rosh, receber para doar uma parte, mas esta parte extra que pressiona, que agora vem até ele, não pode tolerá-la. E porquê? Novamente, podemos vê-lo deste exemplo do anfitrião e do convidado, onde se o convidado estiver perante o anfitrião e disser eu não quero nada, verdadeiramente não tenho fome, não estou disposto, e o anfitrião pede-lhe, por favor, eu trabalhei tanto para ti, faz-me um favor, recebe para mim. E o convidado quer verdadeiramente receber todas as porções. Digamos que o anfitrião tem cinco tipos diferentes de porção, tal como temos as luzes que correspondem aos 5 vasos, Keter, Chochmah, Binah, Zeran, Pin e Malchut, no nosso desejo, que correspondente a ela temos Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah, de luzes. E então o convidado sente que está disposto a receber todas estas luzes, está disposto a receber. E então vai preencher o seu vaso completamente, o vaso e o preenchimento. Ele espera isso. Mas como resultado da vergonha, porque ele pode sentir a essência do anfitrião, que é o doador, por causa disso faz uma restrição. Porque sente que existe um doador e que ele é o receptor. E não pode tolerar isso. Não pode tolerar a distância entre ele e o doador. Então realiza uma restrição, coloca ali um impedimento para receber. E o anfitrião pede-lhe, pressiona, e desta pressão é revelada uma carência no anfitrião. Que tipo de carência? O anfitrião sofre porque o convidado não está a ter prazer. E o convidado aparentemente sente-se a controlar o anfitrião, a determinar o estado do anfitrião. E se este é o caso, começa a compreender que se recebesse, mas depois sente que o sofrimento no anfitrião se torna como dor no convidado. Se ele, quando mais tarde vamos estudar a tristeza da Shekhinah, como resultado disso, pode começar a receber, porque este prazer vai ser para acalmar, para fazer um favor, para dar prazer ao anfitrião. O vaso, o Kli, faz este cálculo e recebe. Tal como escrevemos aqui, 20% do prazer e 80% ainda assim rejeita. E, portanto, com 20% ele deu prazer ao anfitrião e tornou-se semelhante ao anfitrião. Nestes 20%, ele devolve em prazer ao Criador, mas em 80% não. 20% é a recepção de prazeres. Portanto, quando recebeu estes prazeres, preencheu-se
em alguma medida, com a parte dos desejos. O que é que queremos dizer uma parte dos desejos? Todos estes desejos, em alguma medida, foram preenchidos até 20%. E através disto, estes desejos enfraquecem, porque sabem o que é o prazer. O que é o prazer em si próprio, o que é o prazer de doar ao anfitrião. Que grandes prazeres são revelados dentro do desejo de receber. E então, quando esta luz circundante, estes 80%, continuam a pressionar depois da recepção do prazer, embora sejam apenas 80% e não 100% como eram no rosto, luz direta, mas é muito difícil tolerá-lo. Porque o que é que ele diz? Não pode viver à expectativa do pensamento da criação. O anfitrião sofre. Sentimos quanto prazer recebemos dentro do vaso e temos de continuar a receber. E o vaso, neste estado de tabor, depois de uma recepção parcial, tem um dilema. Pode continuar ou não. E sente que não pode. Se receber mais da luz circundante, vai ser recepção para benefício próprio. E com isto não concorda. O vaso não pode construir a primeira restrição sob nenhuma circunstância. O que pode fazer é partir de toda esta situação, expelir todas as luzes, tal como na primeira restrição, quando tinha Naranjai de pé ao tabor, e permanecer vazio, e voltar ao estado anterior, em que tinha o Rosh e todo o Guf, todo o corpo estava vazio, tal como era antes de decidir quanto receber para doar, ou seja, regressa ao estado anterior, tal como estava antes do ato da recepção. E isto é o que faz. E tal como as luzes entram uma de cada vez no vaso do torre, então, gradualmente, sem a recepção, a recepção das luzes de pé até ao tabor, chamado Ta'amim, sabores, e as luzes que saem do Guf são chamadas de Nekudot, pontos, porque revelam escuridão, um ponto negro quando abandonam o Guf. Cada luz deixa uma impressão de ter lá estado e de ter desaparecido. É outra carência que sente no corpo, e sente a carência geral, que não desaparece, e outras carências de ter tido a capacidade de doar e agora não. E, portanto, juntamente com a luz direta, a luz refletida, a luz interior, a luz circundante, temos também as luzes chamadas Ta'amim e Nekudot, luz que se expande no corpo, no Guf, em recepção é chamada Ta'amim, sabores, e a luz que sai do Guf por causa da limitação é chamada Nekudot, pontos. Esta operação que fazemos no pé de Rosh, pé é boca, esta operação é chamada Zivug, acoplamento. Zivug de Aka, acoplamento por impacto, porque a luz que vem, o massar empurra, embate a luz, não quer receber, e ao mesmo tempo, depois, calcula quanto pode receber dentro. E, portanto, embora exista o embate entre a luz
e depois existe um zivug, uma conexão, onde se revestem uma na outra, a luz direta na luz refletida, e recebe dentro do Partzuf, e é por isso que é chamado Zivug da AKA, Zivug, conexão, união, que vem através do AKA, do embate. E a abordagem, o encontro da luz circundante com o massar que está no tabor, é chamada Bitush. Bitush entre Or Makif e Or Panimi. Portanto, estas duas luzes, a circundante e a interior, pressionam o tabor para entrarem para o Sof do Partzuf. Como funciona o preenchimento? O preenchimento da luz dentro do Partzuf, como é que funciona? A luz que vem até ao Partzuf e é rejeitada pelo Massar, e então, através do cálculo, é recebida dentro, expande-se gradualmente. Existe uma Massar no pé do Rosh, que permanece e que constantemente empurra a luz para não receber para benefício próprio, mantém a primeira restrição, e existe uma Massar que recebe a luz para doar. Esse Massar que decide receber a luz para doar, desce. Desce até à fase de raiz, Sefirah Keter, Sefirah Chokhmah, fase 1, Sefirah Binah, fase 2, Sefirah Zerampin, fase 3 e fase 4, ou Malchut. E, portanto, desce e alcança o Tabor. E em todos estes Sefirot temos Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Aridat de luzes. Portanto, ao todo, estas luzes são chamadas luz interior, ou Pnimi. E a impressão da recepção, e da mesma forma que a luz circundante vem e pressiona o Massar ao pé do Tabor, o Massar que recebe, que desceu, e desta forma desceu de pé até ao Tabor, e deixou a luz gradualmente entrar até ao Tor, dentro do Tor do Partzuf. Agora este Massar, através do Bitush, Or Pnimi, o Makif, desta mesma forma, expele a luz. E o Massar volta para cima, para o pé de Rosh, e expele a luz. E estes dois Massar juntam-se. O Massar que está no pé de Rosh, que não deixa a luz entrar no Guf, e o Massar que faz o cálculo e que permite a luz que pode ser recebida para doação entrar. Portanto, estes dois Massar voltaram ao pé de Rosh e, portanto, dissemos que as luzes que vêm de cima para baixo são chamadas Or Panimi ou Tamim, sabores. E as luzes que saem do Guf são chamadas Nekudot ou pontos. O Partzuf foi purificado, o Massar foi purificado. Ou seja, anteriormente estava num estado de 4 de Itlabshut e 4 de Aviut, o vaso. A intenção estava em todo o Aviut, o Aviut para receber tudo em doação. E agora que o Massar voltou ao Rosh, pensa o seguinte: eu sinto que não posso trabalhar com toda a fase 4, vou trabalhar com uma fase inferior. E, portanto, em vez da fase 4 de Aviut, a fase 4 do Massar, o que é revelado é a fase
4 de Itlabshut e a fase 3 de Aviut. Lembra-se da luz que tinha, mas o Rashimon do vaso é menor. Sente que não pode estar no estado em que estava antes, tem que estar num estado inferior. E o estado inferior chamamos-lhe fase 3 de Aviut. Ou seja, se Malhut de Ein Sof, que permanece depois das fases Shoresh 1, 2, 3, e queria trabalhar com todo o seu aviut, com toda a sua espessura, tudo que vinha até ela, agora trabalha não com todo o seu aviut que vem até ela, depois das fases anteriores, mas com parte ou um quarto, etc. Malhut de Ein Sof, porque recebeu o aviut das fases anteriores, de 3, 2, 1 raiz, agora está a ser purificada da sua fase máxima, a fase 4, e vai trabalhar com a fase 3. Portanto, a sua impressão no trabalho das fases anteriores, da luz que vinha até ela, agora é como 3 comparado com 4. E isto é o que acontece aqui no primeiro Partzuf, que completou tudo. Recebeu tanto quanto podia receber para doar e abandonou a sua operação, partiu e voltou ao estado anterior. Esse primeiro Partzuf, se o desenharmos, todo ele completamente, Rosh, Tor e Sof, que recebeu através do Zivug da Kaal, os Ta'amim, a luz que entrou, e então estes Ta'amim partiram e voltaram ao estado anterior, em que agora temos Rosh e o Tor e o Sof estão inativos. Todas estas operações na entrada da luz no Partzuf e a saída da luz do Partzuf, a trabalhar com Rashimod Dalet sobre Dalet, na situação que agora é Rashimod 4 sobre 3, todo este processo que acontece aqui, 5 Partzufim na entrada da luz e 5 Partzufim na saída da luz, com todos os seus processos dentro, tudo isso é chamado um Partzuf e é chamado Galgalta. Galgalta vem da palavra Golgolet, crânio, que é Keter, a coroa, a raiz, o início, o mais elevado. A primeira operação para doar, que Malhut de Ein Sof faz depois da primeira restrição, da decisão de ser semelhante ao Criador. E depois, esse Partzuf, Galgalta, que completou a sua ação, a sua operação, em Rashimod 4, 3 são revelados nele, decide que agora pode trabalhar nos Rashimod 4, 3 e concretizá-los, e isto é o que ele faz. E, portanto, desta forma, recebemos 5 Partzufim, porque no total temos a capacidade de trabalhar em Malhut de Ein Sof, com todas as fases, com 3, 4, 2, 1 raiz, temos 4 Rashimod de Malhut de Ein Sof com o qual ela trabalha. E podemos desenhá-lo desta forma. E, portanto, Malhut de Ein Sof, que no Partzuf Galgalta, recebe para doar até ao Tabor. Aqui está o Sof do Partzuf, do Tabor até ao Sion, onde a decisão é feita, é chamado pé. Tor é o lugar onde a luz interna, ou pnimia, é recebida. Depois existe a purificação,
através do Bitus Pnimi Makif, chega a esse estado de Rosh de Galgalta, que em Galgalta trabalhava com 4 sobre 4, e agora, de acordo com os Reshimon 4, 3, temos que desenhar o próximo estado do próximo Partzuf, do estado de Malchut, de Ein Sof, não com 4 fases, mas com 3 fases. E agora está ao nível do Hazé, do Partzuf anterior, do peito do Partzuf anterior. Um nível menos que o pé. E aqui novamente existiu o embate da luz interna e circundante, da luz direta que veio através do Partzuf Galgalta. E é feito um massar que permanece no novo pé Zivug de Aká e recebe a luz para doar no Reshimon 4.3. E então um novo bitus de luz interna e luz circundante. Como resultado disso existe outra purificação até ao pé, a partida das luzes e a decisão que trabalhamos com o Reshimon menor que antes, que são os Reshimon chamados 3 sobre 2. E então, porque aqui já temos 4 de Itlapshut para o outro, temos o mesmo revestimento, mas aqui já não é o mesmo Reshimon. É porque a luz que expandiu de Ein Sof para Galgalta é a mesma luz. E a mesma luz vem com os seus Reshimon para o segundo Partzuf chamado Ab, Ein Bet. Vamos fazer o escrutínio destes nomes mais tarde. Estes nomes são chamados a Gematria do Partzuf. E esta é a razão pela qual, quando o segundo Partzuf usa a Viut de fase 3, a luz que atrai para dentro é uma luz diferente, é de acordo com um novo desejo, porque a luz vem sempre perante o desejo, e é por isso que Partzuf Ab não é a mesma luz que em Galgalta, mas é a luz de Ab, que é a luz da fase 3. E, portanto, no segundo Partzuf existe uma luz a menos que Galgalta. E no terceiro Partzuf ainda menos. Trabalha com a luz que estava em Ab. A luz que veio foi do Partzuf Galgalta, através do Partzuf Ab, e obviamente é uma luz menor. Já é revestimento de fase 3. E o Aviut da fase 2 foi o que permaneceu de Ab, quando Malchut já trabalha com o Aviut 1 e 2. E portanto este Partzuf também expande no seu Tor, do seu pé, que permanece no Razé de Ab, face ao Razé de Ab, e este Partzuf é chamado Sag, é a sua Gematria. Vamos aprender mais tarde de onde vem este nome. E também aqui existe o Bitus Pnimo Makif, o embate da luz interior e circundante, e isso faz com que ele se purifique e alcance a decisão de que vai descer no nível da recepção da luz e também receber para doar, mas nos Reshimon que permanecem depois do Sag Bet Aleph, e expande com esses Reshimon, é a sua decisão. E este Partzuf é chamado Ma, é a sua Gematria. E também aqui existe o Bitus Pnimi Makif. E também o seu pé está no nível de Razé de Sag, e quando acontece a sua purificação, desce ao nível de Razé e dá à luz um novo Partzuf, que é chamado Bon.
e na sua gemátria, ou faz 1 sobre Shoresh. Trabalha com a viúva da raiz, que é a última. E aqui Malhut de Ein Sof parou de trabalhar com todos os níveis anteriores que estavam perante ela. E nestes 5 Partsufim, Galgalta Absag Ma'abon, nestas 5 porções em que ela recebeu a luz para doar, para ser semelhante ao Criador, para lhe dar contentamento, para ser equivalente ao Criador, através disto implementou-se completamente. E é por isto que com estas 5 porções que terminam todas as ações possíveis da Malhut de Ein Sof, são chamados o mundo de Adam Kadmon. Por quê? Porque é um tipo de sistema que mais tarde é o sistema de Adam, que é também um sistema espiritual, mas num mundo diferente. No mundo da Atzilut vai ser construído de acordo com a mesma forma que este mundo. E nós vemos daqui que apenas uma parte de Malhut de Ein Sof recebe um preenchimento. Apenas esta parte de pé de Galgalta até o Tabor recebe preenchimento em 100%. Digamos Galgalta 20%, Absag Ma'abon, mas em conjunto esta parte foi preenchida 100%. Agora, a parte de Sof, o Malhut em si próprio, permaneceu completamente vazia, exceto pela luz de Rassatim, que se encontra aqui, que deu um pouco de satisfação, novamente, ao Malhut não usar o seu desejo, mas querer ser semelhante ao Criador, tirando esta pequena satisfação, que ainda de alguma forma é semelhante, pelo menos não resiste ao Criador. Para além disso, não havia nada aqui. E nesta parte, que é Malhut em si próprio, é o lugar principal para receber a luz e a forma principal de responder ao Criador, a forma principal de estar em equivalência de forma e a altura, o pico da equivalência de forma da adesão é alcançada apenas quando esta parte pode receber para doar. Pode estar na ação de doação. E, sob esta parte, ainda vemos que não existe massar para receber para doar. Existe apenas um massar para rejeitar as luzes, mas não para deixar a luz entrar nesta fase 4. Ou o massar está em pé de rocha, ou no tabur, mas garante sempre que a luz não entra na fase 4, ou seja, o Sof do Partzuf. E nós vemos que apenas Galgalta poderia preencher esta fase 4 com a luz de Hassadim, mas os próximos Partzufim, ou seja, as próximas porções para doar, nem sequer tocaram esta fase 4. Para tocar, preenchê-la, trabalhar com ela. Ou podemos dizer de uma forma diferente que em Galgalta, na primeira porção, esta parte de Malhut trabalhou com todas as fases anteriores e consigo própria, e depois a primeira porção apenas trabalhou com a fase que veio antes, mas não consigo própria. E desta forma, este Sof de Galgalta, o fim de Galgalta, que simboliza todo o Malhut de Ein Sof que permanece vazio, ficou sem ação de doação. E como alcançar deste estado vazio para um estado de preenchimento, isso será chamado Gemar Tikkun, correção final do Malhut de Ein Sof, em ser semelhante ao Criador. Isso é algo que vamos falar na próxima lição.